Alô pessoal, na aula de hoje começaremos a estudar interrupções nos microcontroladores da família PIC e AVR. Antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês uma inclusão na página. No menu do lado esquerdo, eu coloquei a pinagem de dois microcontroladores, do PIC16F877A e do ATmega 328P. Observem que as pinagens estão agrupadas com cores distintas para facilitar a visualização. Em cinza no centro da imagem são os pinos do microcontrolador. Os blocos em marrom, por exemplo, são pinos que podem ser usados para gerar interrupções no AVR. Nós hoje iremos utilizar os pinos PCInt0 de número 14 e o pino INT0 de número 4. Os outros pinos nós veremos no decorrer da disciplina. Observem que o ATmega 328P possui 28 pinos no total e muitas funções são compartilhadas no mesmo pino. O PIC16F877A possui 40 pinos e isto possibilita uma multiplexação menor dos pinos. Hoje nós usaremos os pinos INT de número 34 e os pinos RB4 até o RB7, o bloco que está em azul escuro, nos números de 37 a 40. Vamos então dar uma olhada no nosso material na semana 12, aonde diz Interrupts. Como eu já havia dito para vocês, toda vez que o microcontrolador é iniciado, ele executa o que estiver na posição 0000 da memória de programa. Esta posição é chamada Reset Vector. Para escrevermos nela, colocamos a diretiva para o compilador org 0x00 e ali colocamos uma instrução de salto para a subrotina que desejamos que ele execute. Dependendo do microcontrolador, pode haver mais um ou vários vetores relacionados a diversos tipos de interrupções. Depois de ter iniciado e estando executando um programa, o microcontrolador pode ser chamado a interromper provisoriamente sua execução e tratar algo excepcional. Por exemplo, ele pode ser chamado a responder um botão que tenha sido pressionado. Quando isto ocorrer, o PC será desviado para algum outro vetor. No PIC existe apenas um vetor de interrupção que se encontra em 0x04. Seja qual for a interrupção, o PC é desviado para lá. Nesta posição, devemos colocar uma instrução de salto para uma subrotina que desejamos que ele execute. No AVR existem dezenas de vetores, um vetor para cada tipo de interrupção. A rotina de interrupção é conhecida como Interrupt Service Routine, ou ISR, também chamado de handler da interrupção. O handler deve ser concluído com uma instrução apropriada para a recuperação do PC. RET-FIE no PIC e RET-I no AVR. Após executado o handler, o PC é restaurado e o microcontrolador retorna sua atividade normal a partir do ponto onde havia parado. Vamos ver como montar isto no PIC. Primeiramente, vamos dizer para o compilador que não usaremos uma série de recursos como debugging, watchdog timer e brownout reset. Isto é dado pela diretiva config. Logo após esta diretiva, eu coloco um goto em 0x00 e outro em 0x04. O primeiro é o ISR de reset e o segundo é o ISR de interrupção. O handler de reset chama uma rotina de configuração de pinos e outra de configuração das interrupções. Depois disto, ele entra em um loop eterno. Como eu disse para vocês, nós usaremos o INT, que é compartilhado com o RB0 e os pinos RB4 até o 7. Logo, temos que dizer para o microcontrolador que eles serão utilizados como entrada. Por outro lado, usaremos a porta D para conectar LEDs. Assim, configuramos a porta D como saída. Estas operações já foram discutidas na aula passada e são efetuadas gravando 1 ou 0 nos registradores TRIS. Para configurar as interrupções, primeiramente dizemos para o microcontrolador que queremos que ocorra uma interrupção no falling edge da mudança de estado do pino INT. Isto se dá gravando 0 no bit INT-DG do registrador Option Reg. Depois disto, setamos os bits INT-E e RBIE.
O primeiro habilita uma interrupção toda vez agora que houver um falling edge no int. O segundo habilita uma interrupção toda vez que houver qualquer tipo de mudança em um dos pinos de RB4 até 7. Por fim, setamos o bit G e E do registrador intCom e com isto, todas as interrupções já configuradas começam a ser válidas. O handler IVEC, primeiramente, tem que descobrir que tipo de interrupção ocorreu, se foi uma interrupção via int ou via RB. Fazemos isto através daquele conjunto de BTFs. Após isto, o handler salva o registrador W, pois certamente ele será utilizado, e quando o microcontrolador voltar à sua execução normal, o mesmo conteúdo de W deve continuar lá. Fazemos isto através de um move WF para a posição de memória save W. Pode acontecer de ter ocorrido uma interrupção logo após uma instrução do tipo BTF. Quando o microcontrolador voltar para sua posição original, o registrador status pode ter sido alterado e assim produzir um erro de execução. Logo, o handler salva o registrador status. Porém, não podemos usar MoveF, pois essa instrução afeta o registrador status. Logo, usamos um swap, que permuta os nibbles do status e grava o resultado em W sem afetar os bits do status. Agora, este resultado pode ser gravado na posição de memória save S. Depois desses cuidados, se o LED no bit 4 da porta D estiver aceso, nós o desligamos e vice-versa. Antes de sair do ISR, nós recuperamos o registrador status, desfazendo a permutação com outro swap, e recuperamos também o registrador W através de 2 swaps, para não afetar o registrador status. Finalmente, devemos limpar a flag intF do registrador intCom para que o microcontrolador saiba que a interrupção foi tratada. Para interrupções geradas por mudança de status nos bits de 4 a 7 do port B, o procedimento é o mesmo, porém devemos fazer também uma leitura do port B para que o microcontrolador saiba que observamos a mudança de estado. Isto se dá através de um MoveF no port B. Antes de sair do ISR, limpamos a flag RBIF para sinalizar que a interrupção foi tratada. No AVR, temos um vetor de interrupção para cada tipo de interrupção. Logo, em int0 addr, colocamos um salto para um handler. Em PCI 0 addr, colocamos um salto para outro handler. A primeira interrupção é dada por uma mudança configurável no pino int, ao passo que a segunda interrupção é dada por qualquer mudança nos pinos de 4 a 7 da port D. No AVR, podemos usar as instruções push e pop para guardar os registradores de status. Logo, devemos primeiramente configurar o stack, como já fizemos em outra aula. Devemos também configurar os pinos. int0 é compartilhado com o bit 2 da porta D. Logo, configuramos a porta D como entrada. Usaremos a porta C como sinalizador com LEDs. Logo, configuramos ela como saída. Para configurar o int, para gerar uma interrupção no rising edge da sua mudança de status, devemos colocar 1 no bit ISC01 e 0 no bit ISC00 do registrador EICRA. Precisamos também habilitar essa interrupção, e isto é feito setando o bit int0 do registrador EIMSK. Para que qualquer mudança nos bits de 4 a 7 do registrador D gere uma interrupção e o vetor PCI0 seja chamado, devemos setar o bit PCIe0 do registrador PCI-CR. Para habilitar esse tipo de interrupção, setamos o bit PCInt0 do registrador PCMSK0. Finalmente, para que todas as interrupções comecem a valer, setamos o bit I do registrador status através da instrução SEI. O handler das interrupções começam fazendo um push do registrador 16, que será utilizado. Depois, o registrador de status também é guardado com outro push. Para sinalizar que houve interrupção, trocamos o status do LED no bit 5 da porta C através das instruções de SBIS e RJMP. Antes de sair do handler, recuperamos os registradores 16 e status através de instruções POP. O segundo handler trata da interrupção PCInt0 da mesma forma,
porém sinaliza no bit 2 da porta C. Vamos ver esses dois códigos em ação no PIC-SYNLAB. Configuramos o simulador para usar o Atmega 328 e carregamos o nosso código compilado via AVRA. Clicando no int, eu mudo o estado do LED. Porém, clicando em um bit superior da porta D, o estado do LED muda quando eu pressiono o botão, mas também quando eu o largo, pois ele é ativado através de qualquer mudança de estado. Trocando agora para o PIC16F877A e carregando o código compilado com GPASM, vemos o mesmo comportamento. Vamos agora gravar esse código em um PIC usando o MPLAB IPE. O PIC-Kit3 já está conectado no meu circuito, carregamos o arquivo X e o gravamos no microcontrolador. A conexão do PIC-Kit3 se dá através do conector multicolorido no topo da protoboard. Pressionando o botão, eu mudo o estado do LED. Observem que eu coloco um capacitor em paralelo com o botão para filtrar o ruído. Este capacitor é chamado capacitor de debouncing. O clock do PIC é gerado com um filtro tipo Pi com cristal. Por hoje era isto, nos vemos então na próxima aula.